Olá, nessa videoaula nós vamos abordar os esteroides anabólicos androgênicos. Basicamente, nós vamos falar da testosterona e seus derivados, que são assim chamados, porque possuem um núcleo esteroidal, originado do colesterol, são agentes anabólicos, ou seja, promovem crescimento de tecidos, em especial o músculo esquelético, e são androgênicos porque são capazes de induzir e de manter as características sexuais masculinas. Então, nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre a testosterona, no que diz respeito à sua síntese, aos seus efeitos e as principais indicações da utilização da testosterona exógena e dos seus derivados. Bom, a testosterona é o principal hormônio sexual masculino. A testosterona ela é produzida no testículo em células especializadas, conhecidas como células de Leydig. E essa síntese da testosterona testicular ela é induzida por meio do eixo hipotálamo-hipófise. Então tudo começa no hipotálamo, onde neurônios do núcleo arqueado vão ser capazes de liberar o GnRH, ou hormônio de liberação de gonadotrofinas. Esse hormônio vai atuar na hipófise anterior, mais especificamente em células especializadas conhecidas como gonadotropos. O GnRH, ou hormônio de liberação de gonadotrofinas, vai atuar nos gonadotropos na hipófise anterior, estimulando a produção do hormônio folículo estimulante, ou FSH, e do hormônio luteinizante, ou LH. O LH, mais especificamente, vai atuar na célula de Leydig, nos testículos, estimulando, portanto, a síntese da testosterona. Vale lembrar que a própria produção de testosterona é capaz de regular a sua síntese por meio de alças de feedback negativo. Então a testosterona vai atuar tanto na hipófise anterior como no hipotálamo, regulando a produção do GnRH e das gonadotrofinas. Então esta é uma forma da testosterona se manter em níveis fisiológicos, impedindo qualquer aumento ou redução drástica na sua concentração. A testosterona produzida pela célula de Leydig, ela vai ser responsável por produzir uma série de efeitos no nosso organismo. Assim como também é descrito que a testosterona também pode dar origem a metabólitos ativos, os quais irão contribuir para os efeitos andrógenos ou anabólicos. Bom, a testosterona produzida, ela vai cair na corrente sanguínea para então produzir os seus efeitos. Logo em seguida, essa testosterona ela vai ser metabolizada no fígado em metabólitos inativos, como a androsterona e a etiocolanolona. Só que a testosterona ela também é capaz de produzir metabólitos ativos, como a gente acabou de falar. Um dos primeiros metabólitos que devemos comentar é a dihidrotestosterona. Então, a testosterona ela sofre a ação da enzima 5-alfa-redutase, que pode ser encontrada tanto em tecidos genitais como em tecidos não genitais, como por exemplo na pele. Então, a 5-alfa-redutase vai ser capaz de converter a testosterona em dihidrotestosterona, que é um metabólito ativo, que tem maior afinidade e é mais potente que a testosterona no receptor de andrógeno. Além da dihidrotestosterona, a testosterona também pode ser convertida em estradiol pela ação da enzima aromatase. A enzima aromatase é uma enzima que pode ser observada ou encontrada no fígado e no tecido adiposo. Então, essa enzima vai ser capaz de converter a testosterona em estradiol ou estrogênio, e esse estrogênio também vai ser bastante importante no homem, onde o estradiol está relacionado à regulação da libido e também
na parada do crescimento durante a puberdade. Bom, e como a testosterona vai produzir os seus efeitos? A testosterona vai produzir os seus efeitos por meio do receptor de andrógeno, que é um receptor localizado no citoplasma, é um receptor intracelular. Na ausência da testosterona, o receptor de andrógeno ele encontra-se ligado a proteínas de choque térmico. A principal função das proteínas de choque térmico é ancorar o receptor de andrógeno no citosol. Com a chegada da testosterona, a testosterona irá interagir com o receptor de andrógeno, fazendo com que ocorra a dissociação do complexo proteína de choque térmico e receptor de andrógeno. Logo em seguida, o complexo testosterona-receptor de andrógeno vai dimerizar e vai migrar para o núcleo, onde vai estimular ou inibir a transcrição de genes, levando, portanto, à alteração da quantidade de proteínas na célula. Então, dependendo da célula, nós vamos ter um efeito relacionado à proliferação celular, diferenciação celular, aumento de síntese de proteínas ou redução do catabolismo proteico. Da mesma forma, a testosterona, dependendo da célula, pode ser convertida em dihidrotestosterona pela ação da 5-alfa-redutase. E a dihidrotestosterona vai interagir com o receptor de andrógeno, levando à formação de um dímero. Este dímero migra para o núcleo e no núcleo, então, vai estimular ou inibir a transcrição de genes. Tá? Então, como resultado, também vamos ter alteração na expressão de diversas proteínas, que vai acabar resultando em um efeito celular. Então, o mais importante que devemos ter em mente é que a ação da testosterona e da dihidrotestosterona é uma ação genômica, né, por meio da expressão de genes e, consequentemente, por meio da alteração da expressão de proteínas nas células. E quais são os efeitos da testosterona e da dihidrotestosterona? Esses efeitos vão depender da fase da vida do ser humano. Então, na fase embrionária, a testosterona ela é produzida pelo testículo embrionário pela estimulação pelo hormônio HCG. Então, a testosterona produzida no embrião vai ser importante para a diferenciação da genitália interna, ou seja, para a formação do epidídimo, da vesícula seminal e do ducto deferente. Já a dihidrotestosterona, que é formada, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento da genitália externa, ou seja, pênis, bolsa escrotal e próstata. Tá? Então, qualquer deficiência na produção de testosterona e de dihidrotestosterona irá levar a uma virilização incompleta do feto. A testosterona, dihidrotestosterona e estrogênio também vão ser bastante importantes no momento da puberdade. Então, durante a puberdade, vai ocorrer um grande pico na produção de testosterona e essa testosterona produzida ela vai ser importante porque ela vai induzir o processo da espermatogênese, ou seja, ela vai estimular a produção de espermatozoides. A testosterona também vai ser responsável pelo aumento da força e da massa muscular, né, que é o seu efeito anabólico. A testosterona também é importante para aumentar a densidade óssea, né, o que acaba fazendo com que o osso do homem seja maior, né, e mais espesso do que o osso das mulheres. A testosterona também é capaz de causar um espessamento da laringe, o que leva, né, a voz do homem ser mais grossa do que a mulher. A dihidrotestosterona vai ser importante na maturação da genitália externa, então o pênis ele cresce, ocorre um enrugamento do saco escrotal, né, crescimento dos pelos pubianos, né, todos esses efeitos relacionados à dihidrotestosterona. E nós temos também o estrogênio, que quando formado no homem, ele é importante para a manutenção da libido e para o fechamento das epífises, a qual levará à parada do crescimento.
Na fase adulta, a testosterona e a dihidrotestosterona e o estrogênio serão importantes na manutenção de todas as características adquiridas durante a puberdade. Então a gente vai ter a manutenção da libido, força e massa muscular, espermatogênese, densidade óssea. No adulto começa a surgir um padrão de calvície, né, que está relacionado à dihidrotestosterona, gradual desenvolvimento de hiperplasia prostática benigna, que é um efeito que também está relacionado à dihidrotestosterona, e a eritropoiese, ou seja, formação de eritrócitos ou de hemácias. Na senescência, ocorre uma redução da concentração sérica de testosterona. Então, a partir dos 60 anos, quando o indivíduo se torna idoso, nós observamos uma drástica redução nos níveis de testosterona no sangue, e isso vai estar relacionado a uma redução da energia, libido, massa e força muscular e densidade óssea, o que pode contribuir para a osteoporose. Também observamos também observamos o surgimento de uma resistência à ação da insulina e obesidade de tronco, além de que também podemos observar importantes alterações nos lipídios séricos. Isso se dá porque a testosterona é importante para a expressão de genes relacionados ao metabolismo glicídico e de lipídios. Bom, os agentes esteroides anabólicos androgênicos, eles são utilizados na prática clínica, principalmente na terapia de reposição hormonal, que é o que ocorre no hipogonadismo masculino. O hipogonadismo masculino ele é causado quando o homem, por algum motivo, perde a capacidade de produzir testosterona. Então, se isso ocorre durante a infância, o sujeito ele não vai conseguir desenvolver a puberdade. Então, vamos acabar observando um adulto com características fenotípicas infantis. Então, com o intuito de evitar tal situação, pode-se utilizar a terapia de reposição hormonal, utilizando a testosterona ou os seus derivados. Se esse hipogonadismo ocorrer na fase adulta, o indivíduo pode apresentar redução da libido, redução da quantidade de espermatozoides no ejaculado, o que pode acabar causando infertilidade. Também podemos observar a longo prazo redução da contagem de espermatozoides no ejaculado, né? A redução da densidade óssea e do hematócrito. Então, com o intuito de evitar todas essas alterações que podem ocorrer no hipogonadismo, é recomendado, portanto, a terapia de reposição hormonal com a testosterona ou os seus derivados. A terapia de reposição hormonal, ela também pode ser utilizada durante a senescência, visto que, no paciente idoso, ocorre uma redução dos níveis de testosterona e isso vai estar relacionado a uma série de alterações, como redução da energia, da libido, da densidade óssea, da massa muscular. Então, uma forma de tentar evitar essas alterações que ocorrem durante a senescência, a terapia de reposição hormonal ela pode ser utilizada. No entanto, vale destacar que ainda há uma discussão na comunidade médica quanto aos riscos e os benefícios da terapia de reposição hormonal durante a senescência ou no indivíduo idoso. Por quê? Porque a terapia de reposição hormonal no indivíduo idoso aumenta o risco de câncer de próstata, de problemas cardiovasculares e de hiperplasia prostática benigna. Então, essa relação entre riscos e benefícios deve ser muito bem estudada antes de se instituir a terapia de reposição hormonal em um indivíduo idoso. A testosterona e os seus derivados também podem ser utilizados devido aos seus efeitos anabolizantes, seja no tratamento da osteoporose, no tratamento da síndrome consumptiva na AIDS. Esta síndrome ela é caracterizada por uma grave redução da massa muscular do indivíduo. Então, indivíduos portadores do vírus do HIV podem apresentar um hipogonadismo, que vai gerar uma grave redução da massa muscular, e esse quadro ele pode ser revertido
com a utilização da testosterona ou dos seus análogos, que por meio dos efeitos anabolizantes na musculatura esquelética vão ser capazes de reverter esse efeito. Os efeitos anabolizantes da testosterona e dos seus derivados também é importante em alguns casos de anemias refratárias, porque esses agentes podem estimular a produção de eritrócitos ou de hemácias. Vale destacar que a testosterona e seus derivados também são utilizados de forma abusiva por atletas, por conta dos seus efeitos anabolizantes. No entanto, as agências regulamentadoras elas contraindicam a utilização da testosterona ou dos seus derivados em atletas, uma vez que o tratamento com testosterona e seus derivados está associado a reações adversas que acabam limitando a utilização desses agentes para a produção de efeitos anabolizantes em atletas. A testosterona em si, ela pode ser utilizada. No entanto, quando administrada por via oral ou por via intramuscular, este hormônio apresenta uma curta meia-vida. Então, isso acaba fazendo com que a testosterona não seja utilizada por essas vias de administração. Então, outras formas devem ser utilizadas. Então, a partir disso, surgiu a necessidade do desenvolvimento de análogos ou derivados estáveis da testosterona, que pudesse permitir a sua administração tanto por via intramuscular como por via oral. No entanto, vale destacar que hoje em dia existem preparações de testosterona que permitem a sua administração por via cutânea. É o caso, por exemplo, de géis e de adesivos transdérmicos. Então, essas preparações fazem com que a testosterona seja absorvida lentamente, mantendo concentrações sanguíneas constantes, o que então acaba levando a uma mimetização da ação da insulina exógena quando comparada à insulina endógena. Então a gente deve falar um pouco disso logo mais adiante. Derivados da testosterona. Então, os primeiros derivados da testosterona que precisamos falar são os ésteres de testosterona. O que são os ésteres de testosterona? Nada mais são do que uma molécula de testosterona associado a um ácido graxo utilizando a hidroxila da posição 17-alfa. Então, a introdução de um ácido graxo na hidroxila da posição 17-alfa faz com que nós tenhamos um derivado da testosterona conhecido como éster de testosterona. Os ésteres de testosterona são muito lipossolúveis, então isso acaba fazendo com que, após a sua administração intramuscular, nós tenhamos uma absorção lenta e também uma maior duração de ação da testosterona. Então, como exemplo, nós temos o enantato de testosterona, o cipionato de testosterona e o andecanoato de testosterona, como os principais ésteres de testosterona que são utilizados na prática. Então, os ésteres de testosterona eles são mais lipofílicos do que a testosterona isolada, o que permite a sua dissolução em óleo. Então, esses agentes, quando são administrados por via intramuscular, formam depósitos na musculatura e esses depósitos liberam de forma lenta e constante testosterona na corrente sanguínea. O éster de testosterona, uma vez absorvido, ele vai ser rapidamente clivado por esterases, liberando o ácido graxo e a testosterona livre. Então essa testosterona vai produzir efeitos androgênicos e anabolizantes relacionados ao hormônio. Então, os ésteres de testosterona são administrados por via intramuscular ou oral. A absorção é mais lenta, no caso da via intramuscular, e no caso da via oral, evita o metabolismo de primeira passagem. Por quê? Porque o éster de testosterona ele é muito lipossolúvel, e quando ele é absorvido
por via oral, ele cai no sistema linfático e não no sistema porta. Então, ao cair no sistema linfático, o éster de testosterona ele escapa do metabolismo hepático de primeira passagem, garantindo, portanto, que concentrações satisfatórias do hormônio testosterona alcance a circulação sistêmica. Então, novamente, esses fármacos são hidrolisados em testosterona após a absorção e são utilizados, né, na terapia de reposição hormonal no hipogonadismo. Então, como por exemplo, nós temos o enantato de testosterona e o cipionato, que são administrados por via intramuscular a cada 2 a 4 semanas. Temos também o Durateston, né, que é o nome comercial de uma preparação que contém 4 ésteres de testosterona, né, o propionato, o fenpropionato, o isocaproato e o decanoato. Então, o Durateston ele também é utilizado por via intramuscular, observando intervalos de 2 a 4 semanas. Temos também o andecanoato ou andecilato de testosterona, que pode ser utilizado tanto por via intramuscular como por via oral. Por via intramuscular, esse fármaco mantém concentrações estáveis por até 2 meses, e por via oral, esse fármaco ele deve ser administrado de 3 a 4 vezes ao dia. Tá? O Durateston ele é muito famoso na utilização de forma abusiva por atletas. Né? Então, o Durateston, alguns atletas usam de forma abusiva para aumento da massa muscular e força. No entanto, vale lembrar que esse tipo de tratamento ele é contraindicado pelas agências reguladoras e, além disso, também está associado a importantes reações adversas, que nós vamos comentar mais no fim dessa videoaula. Outro grupo de derivados da testosterona são os androgênios 17-alfa-alquilados. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter uma molécula de testosterona ou de outro androgênio que contém um grupamento metil na posição 17-alfa. Então, como alguns exemplos, nós temos a metiltestosterona, a fluoximesterona e a oxandrolona. Esses agentes eles podem ser administrados por via oral, porque a inserção do grupamento metil na posição 17-alfa torna esta molécula resistente ao metabolismo hepático. No entanto, embora esses fármacos tenham a vantagem de ser administrados por via oral, eles estão muito relacionados à hepatotoxicidade, ou seja, esses fármacos são capazes de causar lesão hepática. O motivo pelo qual isso ocorre não é muito bem conhecido, mas acredita-se que, uma vez que esses fármacos são metabolizados pelo fígado, eles vão levar à produção de radicais livres, que vão acabar levando à morte do hepatócito. Outro ponto interessante é que alguns androgênios 17-alfa-alquilados possuem uma ação anabolizante mais evidente do que uma ação androgênica. Então, isso acaba fazendo com que estes fármacos também sejam muito famosos entre os atletas, né, no que diz respeito ao uso abusivo para o aumento da massa e da força muscular. No entanto, vale lembrar que essa observação ela foi demonstrada em animais de laboratório. Então, em animais de laboratório, a fluoximesterona e a oxandrolona apresentam um efeito anabólico mais evidente, de 2 a 3 vezes. No entanto, estudos em humanos não conseguiram identificar essa dissociação do efeito anabólico para o efeito androgênico. Tá? Então, esses fármacos, quando administrados, além de produzir um efeito anabólico, também vão ser capazes de produzir efeitos androgênicos, como, por exemplo, eles vão ser capazes de causar infertilidade e também aumento do tamanho da próstata.
Então, os androgênios 17-alfa-oquilados, como já comentamos, eles possuem o grupamento metil na posição 17-alfa do anel, e essa alteração química é capaz de reduzir o seu metabolismo hepático, permitindo, portanto, que esses fármacos sejam administrados por via oral. Alguns desses agentes possuem um efeito androgênico menor do que a testosterona, em compensação apresentam um efeito anabólico mais evidente. No entanto, vale lembrar mais uma vez que essa observação ela foi realizada em animais de experimentação e ainda nenhum estudo humano em humanos foi capaz de evidenciar essa dissociação entre efeitos anabólicos e efeitos androgênicos. São fármacos famosos por possuírem efeitos hepatotóxicos e são utilizados na prática no tratamento da anemia e no ganho de massa muscular em situações onde ocorre desnutrição severa, como por exemplo na caquexia, que está associada ao câncer, também na síndrome consumptiva da AIDS. São agentes desaconselhados na reposição hormonal, porque esta reposição hormonal é um tratamento a longo prazo. E a longo prazo, esses fármacos podem acabar causando efeitos hepatotóxicos que podem limitar o seu uso. Além de que também são agentes menos androgênicos, né, do que a testosterona, o que necessitaria de uma maior dose desses agentes. O que, além disso, né, aumenta a chance da indução de reações adversas, entre elas a mais importante, a hepatotoxicidade. Hoje em dia, nós temos sistemas de liberação transdérmica de testosterona, tá, que permitem a administração do hormônio testosterona pela via cutânea. Então, é o caso de adesivos, né, ou emplastros escrotais e não escrotais, e géis de testosterona, que, quando utilizados, permitem a absorção lenta e constante da testosterona. Além disso, a via subcutânea evita o metabolismo de primeira passagem, o que faz com que esses fármacos consigam alcançar concentrações no sangue satisfatórias para a indução dos seus efeitos anabólicos e androgênicos, vão produzir concentrações médias de testosterona dentro da faixa normal, mimetizando, portanto, o que ocorre em um indivíduo saudável e são recomendados para a terapia de reposição hormonal. Então, aqui nós temos um gráfico que demonstra isso. Em vermelho, nós temos a variação de testosterona causada pela administração de um éster de testosterona. Então, após a administração intramuscular, nós temos um rápido aumento seguido de um decaimento. Então, no período de 21 dias, nós temos a testosterona em níveis fisiológicos, no entanto, com uma variação na sua concentração. Só que, ao utilizar esses sistemas de liberação transdérmica de testosterona, podemos observar uma manutenção constante dos níveis de testosterona na corrente sanguínea. Então, isso é mais interessante porque acaba mimetizando o que ocorre fisiologicamente. Além dessas classes dos ésteres de testosterona, da testosterona e dos androgênios 17-alfa-oquilados, nós também temos agentes conhecidos como esteroides anabolizantes. Por quê? Porque estudos em animais conseguiram identificar que esses fármacos apresentam um intenso efeito anabolizante em comparação ao efeito androgênico. Vale lembrar, mais uma vez, que isso foi observado em animais e estudos em humanos não conseguiram observar essa dissociação entre efeitos anabólicos e efeitos androgênicos. Então, é o exemplo do fenilpropionato de nandrolona, que é 10 vezes mais anabolizante do que androgênico em animais, o decanoato de nandrolona, vendido comercialmente sob o nome de Deca-Durabolin, né, que é cerca de 10 vezes mais anabolizante do que androgênico. A Deca-Durabolin é muito famoso entre atletas, sendo utilizado de forma abusiva para aumento de força
e de massa muscular, só que, novamente, vale lembrar que essa indicação não é recomendada pelas agências reguladoras, porque está associado a importantes reações adversas. Então, os riscos não superam os benefícios no que diz respeito ao uso desses agentes por atletas. E temos o estanozolol, que é um agente 17-alfa-alquilado que possui um efeito anabólico 30 vezes maior do que o efeito androgênico. O estanozolol ele pode ser utilizado por via oral. A principal indicação desses esteroides anabolizantes, entre aspas, é para estimular o aumento de massa muscular em condições que causam desnutrição severa, massa óssea, né, para estimular a produção de massa óssea, no caso da osteoporose, e para a formação de glóbulos vermelhos em casos de anemias refratárias. Tá? Então, são fármacos indicados aqui no país por conta dos seus efeitos anabólicos. Novamente, embora esses fármacos sejam considerados esteroides anabolizantes, com pouco ou nenhum efeito androgênico, esses agentes também podem produzir reações adversas relacionadas a efeitos androgênicos, como, por exemplo, esses fármacos podem causar infertilidade, aumento do tamanho da próstata, acne, comportamento agressivo. Reações adversas dos agentes androgênicos, né, dos esteroides androgênicos e que possuem ação anabólica. Então, no caso dos androgênios 17-alfa-alquilados, como a oxandrolona, metiltestosterona, esses fármacos são capazes de causar hepatotoxicidade, como colestase, podendo levar a uma colestase, peliose hepática, icterícia e alterações nos níveis das lipoproteínas. Tá? Todos os agentes que comentamos hoje, androgênios 17-alfa-alquilados, assim como também a testosterona exógena, ésteres de testosterona e os agentes esteroides anabolizantes, podem promover acne, comportamento sexual agressivo, aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Isso está relacionado a uma dislipidemia que esses fármacos podem causar, assim como também a testosterona e os seus derivados podem levar a um estado de hipercoagulabilidade, podendo, portanto, aumentar o risco desses problemas cardiovasculares. Tá? Então, o infarto e o AVE, é a principal causa de morte súbita em atletas que fazem uso abusivo da testosterona e dos derivados. Esses fármacos também podem causar retenção de sódio e de água, que pode levar à formação de edemas. Né? Então, deve-se ter cautela em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. O tratamento com testosterona e seus derivados também é capaz de aumentar a pressão arterial, seja por conta do aumento do volume sanguíneo ou de uma superativação do sistema nervoso autônomo simpático. A testosterona e os seus derivados, aqueles que podem ser convertidos em estrogênio, podem também levar à formação de ginecomastia. Né? Então, o excesso de testosterona ou dos seus derivados podem acabar aumentando a quantidade de estrogênio e isso então pode levar ao crescimento das mamas. E talvez a reação adversa mais importante, com maior impacto, é a infertilidade. Então, tanto a testosterona exógena como os seus derivados vão atuar no hipotálamo ou na hipófise anterior, reduzindo a produção do GnRH e dos hormônios folículo estimulante e luteinizante, o que acaba reduzindo a quantidade de testosterona testicular. Vale lembrar que a testosterona testicular ela se encontra em uma concentração 100 vezes maior do que a do plasma. E essa alta concentração de testosterona no testículo ela é essencial para o processo da espermatogênese. Então, gente, a testosterona exógena ou seus derivados podem levar à infertilidade, porque esses fármacos vão suprimir a produção de testosterona testicular.
Então a gente vai ter uma redução da espermatogênese, consequentemente vamos ter uma redução da produção de espermatozoides, levando a uma redução da fertilidade. Além disso, nós podemos ter uma redução do tamanho do testículo. Então isso é causado, né, pelo tratamento a longo prazo com os ésteres de testosterona. Desculpa, é causado pelo tratamento a longo prazo com a testosterona exógena e os seus derivados. Bom, então é isso, gente. Por favor, né, para a leitura desse material, né, desse conteúdo, procurem o livro do Hang Dale, do Goodman Gilman. Façam também as atividades de consolidação do conteúdo por meio da leitura de material complementar que está disponível no SIGA A e a realização de questionário.